Hallo Leute, wie geht's? Hoje nós temos mais uma aula de alemão. Nós vamos falar especificamente dos pronomes pessoais, principalmente no caso nominativo. Se você não assistiu a aula introdutória, eu vou explicar rapidamente os 4 casos do alemão. Nós temos o ativo, o acusativo, o dativo e o genitivo. No começo do nosso curso nós não falamos muito do genitivo, porque ele não é tão usado e também temos outras maneiras de indicar o genitivo, tá? Como por exemplo através da preposição von. Então o genitivo ele acaba sendo um pouco mais raro no alemão, enquanto os outros 3 casos são bem mais presentes. Nós começamos com pronomes porque é nessa matéria que a gente consegue entender melhor a dinâmica desses tais casos, dessas tais declinações. Por quê? Porque é onde a gente tem a maior proximidade com outros idiomas, como português, inglês, enfim. Porque quando nós falamos de pronomes, por exemplo, em português eu tenho eu, me e mim. Nos 3 casos, estou me referindo à mesma coisa, ou melhor, à mesma pessoa. E o que está mudando, na verdade, é a função. Quando eu falo eu tenho uma função de sujeito, ou seja, eu estou agindo, eu estou fazendo a ação. Enquanto quando eu estou falando mim, eu estou recebendo, entre aspas, a ação. Então, isso acontece com pronomes em português, mas não acontece com outros substantivos. Por exemplo, eu falo a mesa, eu posso usar a palavra mesa tanto como sujeito quanto como um objeto, ou seja, ela pode fazer a ação ou ela pode receber a ação, mas ela fica igualzinha. O alemão é interessante a gente entender primeiro como é que isso funciona com os pronomes e depois a gente consegue extrapolar o raciocínio para outras coisas, para outros substantivos. Nós, no nosso curso, também nos preocupamos e muito com a ideia de verbos. Então, antes da gente entender como os verbos funcionam, é legal a gente aprender os pronomes. Então, de novo, nós vamos dar um foco um pouco maior hoje no caso nominativo, né? Então, vamos a ele. Aqui temos, né, personal pronomen, né, os pronomes pessoais. Lembrando que o que é um pronome, né, gente? Pronome é simplesmente, a priori, uma palavra que substitui o nome. Também existem funções secundárias do pronome, mas no começo a gente vai pensando que é aquela palavra que substitui o nome. Então, quando eu falo de mesa, eu não preciso ficar repetindo a palavra mesa, mesa. Posso simplesmente chamar de ela, né? Enquanto em alemão é o der ich, né? Então, falar ich, der ich, posso simplesmente chamar na mesa de er, ok? Então, vamos entender princípios dos pronomes pessoais em alemão, principalmente no nominativo. Depois, é claro, a gente vai ter outras aulas, falando do acusativo e do dativo também. Ok? Então, primeiro caso que a gente tem aqui, o primeiro pronome, né, que nós temos aqui, é o ich, né? Então, nós temos algumas maneiras de se pronunciar esse ich, tá, gente? Então, existem até mapas, vou ver se eu encontro algum para compartilhar com vocês, sobre as maneiras que se pronuncia esse ich em diferentes regiões. É comum que se fala ich, ou seja, note que está um pouco soprado, né? Mas também é comum se falar de outras maneiras. Ish, ish. E assim como se a gente pega o espanhol, a gente tem o yo e assim por diante. É bem comum, é claro, basicamente para qualquer idioma que a gente tenha essa gama de opções. Agora, o interessante é que eu não preciso falar ir. Algumas regiões até falam um pouco mais puxado para ir, mas o que acontece com muita frequência é que as pessoas vão com essa ideia de que tudo no alemão precisa ser extremamente cultural, precisa ser extremamente forte, como se a gente ainda não tivesse saído da Segunda Guerra Mundial. Então as pessoas falam, não necessariamente, a gente não precisa, gente, falar necessariamente dessa maneira, ok? Se você simplesmente falar ir com esse sopro, ir já está de ótimo tamanho. Claro que eu não acho que nós precisemos
nós precisamos necessariamente falar como nativos, mas é claro que nós precisamos ser entendidos, tá? Então, ich está de bom tamanho, não precisa, de fato não falar ich é uma coisa que é bastante comum no alemão, então não é uma coisa tão estranha. Claro que, de novo, vai depender de onde você está, se está na Alemanha, está na Suíça, está na Áustria, né? Então tudo isso vai mudar de acordo com a sua região, com a região tá bom? Então não precisa falar erra, né? Não precisa ficar com a garganta seca só para falar ich. O ich é o eu, não tem muita diferença para o português. Aqui no nosso material, nós mantemos os pronomes sempre com minúscula. Por quê? Mesmo nessa apresentação, porque para demonstrar quais pronomes precisam ou não de letra maiúscula, para fazer essa diferenciação. Existem muitos casos no alemão onde nós precisamos escrever as palavras com letra maiúscula. Então, para fazer essa distinção, quando não precisa, quando não é mandatório o uso da letra maiúscula, a gente deixa no material com letra minúscula para fazer essa. Então, primeiro é o ich, que significa eu, né? Então, aqui no caso nominativo, é basicamente o caso sujeito. Bom, gente, é bem próximo mesmo do caso sujeito, ou seja, o caso que a gente fala de maneira geral que faz ação. A nominativo é basicamente sinônimo em alemão de sujeito, ok? Basicamente, tem algumas nuances mais para frente que você vai entender, mas 99% dos casos são sujeitos que casam, ok? Depois nós temos o du, é muito interessante da gente também, que é o você, mas é o informal. Inclusive, qualquer idioma tal, no inglês, que a gente só tem you, né? É muito comum a gente encontrar essas duas opções e mesmo o alemão não sendo um idioma latino, é um idioma obviamente germânico, né? Ele tem o du e o si. O du é a maneira informal, assim como tu é a maneira de tratamento informal dos outros idiomas, no francês, no italiano, no espanhol, e assim por diante. Só se inverte em algumas regiões do Brasil, onde o você é o informal. Mas o tu, em alemão, é um tratamento inteiro, real, normal, sem muita formalidade. Ok? Próximo pronome, que é o er, né, que é o ele. Agora, uma coisa bastante interessante é que, assim como em português, os objetos, né, as coisas em geral, terão em alemão um gênero gramatical, mesmo sem ter um gênero biológico. O que é o gênero biológico? É basicamente masculino e feminino, que a gente fala de seres humanos, animais, etc. Tá? Então, a pessoa nasceu com gênero biológico masculino. Né? Está falando, é claro que existem coisas, mas enfim. O que acontece tanto no português quanto no alemão é que objetos e coisas que não possuem naturalmente um gênero biológico possuem sim um gênero gramatical. Ou seja, quando eu falo em português mesa, a mesa, eu estou dizendo que é um objeto, eu estou atribuindo um gênero gramatical. Mas a mesa não tem, obviamente, um gênero biológico. Em alemão acontece a mesma coisa, inclusive a mesa eu falo der Tisch. Uma coisa que as pessoas confundem bastante é, elas pensam que o es, que é o neutro, é o pronome de terceira pessoa neutro, elas pensam que todos os objetos, todos os animais, todas as coisas serão chamadas de es. Não. Se estiver falando da mesa, eu vou chamar de er. Então, eu vou falar ist weiß, por exemplo. Né? É masculino, então eu vou usar mais ou menos a mesma dinâmica que o português. Então, a mesa eu vou chamar de ela. Ou seja, eu chamo o mesmo pronome de uma pessoa.
Eu não diferencio pronome de pessoa e pronome de objeto. Não faço isso em alemão tampouco. Beleza? Então, der Tisch, masculino, eu vou chamar a mesa de er, não vou chamar de es. Depois nós temos o sie, que é o ela, e aí a mesma lógica se aplica, tá bom, gente? Mesma lógica se aplica. O sie, vou usar para mulheres? É claro que vou usar para mulheres, mas não se limita a isso, como é o caso, ou como é quase o caso do inglês. Ele não vai se limitar apenas às pessoas. Se tiver um objeto que é feminino, em alemão, também vou chamar de sie, ok? Depois nós temos o es. O que é o es? Es aí que complica, né, gente? O es é o gênero neutro do alemão. Masculino não é feminino. Aí que tá. As pessoas pensam, olha, tem o gênero neutro em alemão, e se tem o pronome neutro em alemão, quer dizer que eu vou chamar todos os objetos, todos os animais de es. Só que não. Tá, gente? De novo, não é isso que vai acontecer no alemão. O pronome neutro vai ser usado para coisas obviamente não identificadas, né? Como um sujeito, por exemplo, de apoio, muitas vezes, mas ele também vai ser usado principalmente com coisas, de maneira geral, que possuam gênero neutro. Inclusive, existem situações que eu vou chamar até pessoas de es. Vou dar um exemplo. Das Mädchen. Das Mädchen significa a garota. É uma palavra neutra, não é feminino, é neutra. Então eu posso chamar das Mädchen, depois eu vou me referir a Mädchen, né, a das Mädchen, por es e não por sie, ok? Então esse é o pronome neutro. Muitas pessoas pensam que o es é sinônimo de it, né? E é claro que tem as suas similaridades, mas não é igual. Tá bom? Espero que isso tenha ficado bem claro. Depois nós temos o wir, que é similar ao nosso nós. E aí não tem muito segredo. Bem próximo ao português, ok? Depois nós temos o ihr, que é o vocês, de maneira formal, ou desculpa, de maneira informal, tá? Ir é o vocês de maneira informal. Depois nós temos o zi, mais uma vez, você fala, meu Deus, quanto zi na nossa vida, né? Pois é, isso aí é só o começo, né? Esse primeiro zi, veja só, é o que eu disse, nós colocamos no material como com letra minúscula, justamente para fazer essa diferenciação, né, gente? Para fazer essa diferenciação dos dois últimos i's ali. Eu vou tapar aqui, tampar os nomes, não está falando deles hoje. Então, temos os dois i's ali no final. O que acontece? Um é o plural da terceira pessoa. Por isso que ele é escrito com minúsculo, ou seja, ele é ali normal. Ele é basicamente o eles ou elas. Depois, quando a gente for ver as conjugações dos verbos na próxima aula, a gente vai identificar, olha, como é que funciona a dinâmica de conjugação do primeiro zi para esse segundo zi, tá? Então, esse zi aqui com letra minúscula, mas quase aqui no final, ele é o eles ou elas. Tá? Ele vai servir como plural tanto do masculino, quanto do feminino, quanto do neutro. Mas ainda temos o outro zi, dessa vez com letra maiúscula. E esse outro zi é simplesmente o você ou vocês de maneira formal. Repito, ele é o você ou vocês de maneira formal. E aí você pode perguntar, é tudo o mesmo som? Esses três zis são o mesmo som? Sim, eles têm o mesmo som, mas eu escrevo esse último zi sempre com letra maiúscula, justamente para fazer essa diferenciação, porque como na linguagem escrita é mais difícil da gente entender o contexto, a gente precisa desses subterfúgios para fazer essa diferenciação
entre o Z, que é o eles ou elas, né, esse ali, ou o Z formal de você ou você, ok? Nós vamos voltar, nós vamos repetir algumas ideias dessa aula nas próximas aulas, mas caso você tenha alguma dúvida, caso alguma coisa não tenha ficado clara e você não tenha assistido às outras aulas, pode mandar aqui a sua pergunta. Lembrando que você também pode fazer esses exercícios para ter uma melhor absorção e nós também disponibilizamos a nossa apostila para você poder acompanhar, para poder preencher o seu conhecimento de uma maneira melhor, ok? Muito obrigado, vou ficando por aqui e até a próxima aula.